Nesse vídeo eu gostaria de comentar tudo o que aconteceu ontem. Tivemos uma quarta-feira magnífica, cara. Pois é. Bom, o que era esperado para sexta, sanções e lei magníficas entrou na quarta. Xandão, agora ele não pode mais passar seu cartão Visa e Mastercard. Adeus exterior. Adeus sala VIP. O brasileiro ele só se ferra. Pelo menos agora o Xandão pode se dizer brasileiro. Bom, além disso eu gostaria de comentar a decisão do Fed, a decisão do Banco Central brasileiro, o Copom, manteve a taxa de juros. Manteu. Meu nome é Luan Trevisan, sejam bem-vindos ao Ponto Cego Financeiro, onde a economia deixa de ser um mistério. Primeiro vamos aos juros. Bom, o Banco Central brasileiro ele manteve a taxa de juros. Manteu. Assim como o Fed, Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. A probabilidade de recessão nos Estados Unidos veio caindo ao longo do tempo, porém, contudo, a taxa de inflação ela se mostrou controlada, mas ainda está alta. Pode parecer pouco, mas uma taxa em torno de 4%, pro norte-americano, eles sentem no bolso, porque o financiamento não é 4%. Você vai financiar um imóvel a, sei lá, 7, 8% ao ano. O que para nós brasileiros seria uma ótima conveniência. Estamos adaptados com juros maiores. E aqui o Banco Central brasileiro ele manteve a taxa em 15%. A inflação, teoricamente, sob controle, mas nos últimos meses deu uma acelerada. Será que talvez o Banco Central deveria subir ainda mais? Se bem que os juros já não funcionam mais como instrumento de política monetária. Há uma lei no mercado onde o juro sobe, inflação cai. Inflação baixa, você desce juros, tem um melhor crédito na economia, mais facilidade de pagamento, estimula a economia a crescer e, como consequência de um juros baixo, tende a pressionar a inflação para cima. E é sempre esse cobertor curto que o Banco Central ele gerencia. Só que perdemos o controle da política monetária. O governo ele gasta tanto via fiscal que você pode subir os juros para 30, que não segura a inflação. Outro porém, quem é mais inteligente deve ter percebido que vira e mexe, o IBGE ele muda a forma que ele calcula a inflação para ser conveniente com o governo. O Postman, presidente do IBGE, declaradamente, abertamente, fala que deveríamos copiar o modelo econômico chinês, de censura de indicadores, de controle, falta de informação. É engraçado que a China ela sempre cresce aquilo que ela falou que iria crescer. Todo mundo tem dificuldade com previsões, menos a China. É porque você marreta até chegar à contabilidade, ao número que você gostaria. É a lei da conveniência. O político age de acordo com aquilo que é mais conveniente politicamente. Nada novo. O Trump ele segue pressionando o Powell para que os juros caiam. O Fed, Banco Central dos Estados Unidos, segue tendo cautela com relação à queda de juros. E aqui no Brasil, a Gleice Hoffmann não parava de pressionar o Banco Central, que engraçado. Falava que era injusto ter que dividir o Banco Central com a gestão passada, quando estava na mão do Campos Neto. Ela pressionava os juros para cair. Agora que entrou Gabriel Galípolo, indicado pelo Lula e não mais pelo Bolsonaro, como era o Campos Neto, ela tá quietinha, mesmo quando o Galípolo subiu a taxa de juros, ou agora que ele manteve em 15% ao ano. Tá caro. Falta crédito no Brasil. Alta de juros tende a pressionar a inflação para baixo. Mesmo com o IBGE manipulando, isso não acontece porque o problema está no fiscal. O governo ele gasta demais. Ainda mais agora com auxílio mãe solteira, auxílio para o estudante, auxílio de gás, de luz, auxílio do auxílio, auxílio para mendigo, sim. Pode parecer piada, mas não é. Isso é um fato, estamos no Brasil. Tem vários vídeos na internet, é só ter vontade e você consegue achar. Um morador de rua sacando o Bolsa Família para comprar. O que ele vai comprar?
Ele vai parcelar a casa? Vai comprar arroz? Não. Ele vai alimentar o crime. Enfim, o Brasil não é para amadores. É tanta coisa bizarra, como por exemplo o governo afirmando que precisa aumentar o IOF para fechar as contas. Mas o IOF, eu já falei isso em outros vídeos, é um imposto estratégico. Então, poxa, o Supremo, ele passa por cima do Congresso, porque o Congresso tentou vetar o aumento de IOF. O IOF está na Constituição, que é um imposto estratégico. É para controlar a balança comercial, é para outros fins. Declaradamente, a Constituição trata que o IOF não pode cumprir função arrecadatória. E o Haddad e o governo, declaradamente, afirma que precisa subir o IOF para arrecadar mais. O Supremo passa por cima do Congresso e toma o IOF na tua cabeça. Anticonstitucional. É isso, vale lembrar que na Venezuela o Maduro ele tomou o poder via Supremo. Vale lembrar que o Lula estava preso e inelegível. Eu pergunto, senhoras e senhores, responda no comentário, quem soltou o nosso presidente primata? E eu brinco que ele é primata, porém eu acho ele, modéstia à parte, muito inteligente. 2 vezes ele elegeu um clone chamado Dilma Rousseff e é a 3ª vez que ele é presidente do Brasil. Na última, saindo da cadeia. Ele pode não ter um português eloquente como o Temer, mas ele sabe muito bem como dialogar com as massas. Ele pode não saber cálculo 1 e cálculo 2, mas a contabilidade criativa para ele passar a mão no teu dinheiro é grande. Vale lembrar que na Lava Jato teve gente que devolveu 100 milhões de reais de dinheiro roubado. Como que você assume um dinheiro roubado, devolve um dinheiro roubado e depois você pega de volta e extingue toda a operação e não foi mais roubo? Mas você devolveu, de onde você devolveu esse dinheiro? Por que você admitiu uma corrupção que você não praticou? Fica o questionamento. Lula pode ser tudo, menos burro. E ele tem um plano. Toda essa retórica com relação ao Donald Trump é de propósito. Ele quer o brasileiro pobre dependente do Estado. Ele quer controlar toda a informação, censurando redes sociais e mandando pix para Daniela Lima falar aquilo que ela bem entender. Aliás, Daniela Lima, eu não vi a CVM, a Ambima criticar ela por ficar falando de ação. Tá vendo? Vai comer picanha, açaí subindo. Tá vendo? O brasileiro vai voltar a viajar. Companhia aérea subindo, CVC subindo. Tá vendo? O brasileiro gosta de se vestir bem. A Renner subindo. Assim que o Lula foi reeleito. Bom, vou colocar o preço da tela dessas ações ontem ou antes de ontem. E ninguém fiscaliza. O Brasil é uma loucura. O Lula não tira do discurso BRICS, desdolarizar, vamos parar de usar o dólar. O próprio Instagram oficial do governo postou um cachorro caramelo escrito desdolarizar. E aí a Janja fica brincando que os Estados Unidos nos trata como vira-lata. Eu não vi o Trump postando nada sobre desdolarizar e tratando o brasileiro como um cachorro caramelo. Mas o governo postou em suas redes sociais. Xi Jinping, o Putin não veio porque ele não pode sair da Rússia. Senão corre o risco dele ir pra cadeia. O Xi Jinping não veio, presidente da China, no encontro do BRICS, sei lá, COP30, sei lá qual era o nome dessa porcaria. Ele não veio pro Brasil. Porque ele sabe que a situação da China vai de mal a pior, que a China está prestes a capotar. Então ela depende do comércio, da relação exterior com os Estados Unidos. Pô, eu vou lá pro Brasil, de alguém que está prestes a tomar sanção na orelha. Eu vou ficar quieto na minha. E vou negociar com os Estados Unidos. É isso que a China está fazendo, colocando as cartas na mesa, os Estados Unidos colocam as suas cartas também, e ambos estão negociando. E o Brasil, o Lula, é a marionete do Putin e do Xi Jinping. Enquanto a China negocia, a gente toma sanção. Amanhã, dia 1º de agosto, provavelmente Trump anuncia que
tá valendo as sanções para o Brasil. O Lula fica brincando de comer jabuticaba, que vai mandar jabuticaba pro Trump para ele se acalmar, e o brasileiro pagando tarifa. Já não basta a taxação das brezinhas, que segundo a Janja é só para as empresas. Vai, faz uma comprinha internacional e verifica se quem paga isso é as empresas ou é você. Diga-se de passagem, diminuiu o comércio, esse prejuízo caiu até do Correio, que tá quase falindo. Que tem agência que não tem papelão. Isso que eles vendem, não é de graça. Para atender a demanda das entregas. Que às vezes falta papel higiênico no banheiro. Por quê? Porque o Haddad taxou a brusinha. E aí o brasileiro que já estava ferrado parou de comprar e o Correio tomou na rabiola. O Lula, ele quer essa sanção. Ele quer essa briga. Porque a popularidade dele desde que ele ganhou a eleição só que cai. Agora, tudo isso alimenta o sentimento nacionalista do brasileiro médio e a popularidade do Lula, desde que começou a guerrear com o Trump, ela subiu. Inclusive eu falei que o Trump se meteu demais na eleição do Canadá, a direita iria vencer por lá, e aí ao interferir, ao querer invadir, ao querer tomar o Canadá, ele deu voz para a esquerda e a esquerda ganhou. Então o Lula está se aproveitando disso para tentar tomar o poder em 2026. Se vai funcionar? Não sei. Eu sei que ele não é burro e eu sei que ele tem uma estratégia. Então provavelmente amanhã todo mundo vai pagar mais caro, entra tarifa no nosso brioco. E é isso. E é isso. A notícia boa, eu não gravei esse vídeo ontem porque eu fui pro bar abrir uma cerveja, aproveitar que o meu cartão passa, o do Alexandre de Moraes não passa mais, os bancos já estão fechando a conta do Alexandre de Moraes, é que quando você toma uma Lei Magnitsky na cara, toda instituição financeira que tem relação com o exterior, que faz câmbio, que envia remessa, que recebe remessa, ela cumpre o acordo do SWIFT. Quando passa essa lei, você não pode ter conta. O banco tem que encerrar a tua conta. Por isso que o Xandão perdeu os cartões. E ele pode perder mais. Para os Estados Unidos, ele já não podia ir. Tanto é que, acho que no começo do ano passado, ele já tirou os dólares que ele tinha lá fora e trouxe para o Brasil. Ele sabia aquilo que iria acontecer. Demorou até acontecer. Ele tomou essa decisão 1 ano e meio antes. Então, agora, a novidade é que o cartão não passa. De fato, ele não é bem quisto nos Estados Unidos. Filha e filho de ministro não vai poder mais viajar para lá, vai ter que voltar quem tá. E talvez ele também não vai poder mais... É bom que ele gosta de censurar todo mundo e mete nas redes sociais e cancela Twitter durante a eleição de São Paulo. Talvez ele até perca as contas, seja proibido, banido de ter conta nas redes sociais, principalmente americano. Vai ser talvez só TikTok, que é chinês, TikTok. E é isso. Deve vir mais sanções para mais ministros. Eu chutaria ali Barroso, talvez Gilmar Mendes. Barroso deve tomar. E eu venho brincando há muito tempo que o dólar ele tende a subir. O dólar ele está se enfraquecendo, perdendo força perante o mundo afora. Mas com relação ao real, dado toda a zona no fiscal, dado essa briga com o governo brasileiro, tende a pressionar o real a se desvalorizar ainda mais. A bolsa, renda fixa no Brasil tá barata? Tá. Mas o barato pode sair caro se o primata se reeleger em 2026. Se tivermos mudança, juros caindo, equilíbrio fiscal, preço-lucro está muito barato, renda fixa também está muito barata, porém o barato pode sair caro porque com juros altos isso pressiona a inadimplência tanto das famílias quanto das empresas. RJ já está em recorde, o agro, o setor agro, que é o principal setor para mover o PIB do Brasil, extremamente alavancado e com muitas RJs. Então, é isso. O acordo do Trump de tarifa prevê a exclusão de alguns produtos, né? Aeronave, suco de laranja, equipamento militar. Carne não, ele já fechou um imposto, um acordo, com a Austrália. Para os Estados Unidos importar carne da Austrália e não mais do Brasil. Então, alguns setores vão apanhar muito. E se reelegermos o Lula, a destruição de valor é incalculável. É rumo Venezuela. Caso não, ainda assim perdemos. A Taurus vai demitir 15 mil funcionários e vai migrar sua fábrica para os Estados Unidos. Já era, essa decisão não volta. A Lupo
Ela importa cueca e calcinha agora, ao invés de produzir aqui, ela está produzindo no Paraguai. Porque com isso ela tem elisão. Ela consegue uma eficiência tributária ao migrar sua fábrica para o Paraguai e importar o produto para vender no Brasil. Já foi, já saiu. É empregos que viraram pó. A própria Suzano, uma das maiores empresas do Brasil, se não me falha a memória, a maior em papel e celulose, já cogita montar fábrica nos Estados Unidos. Seguimos, senhores. Oremos. E vamos rezar para que as coisas melhorem. Amanhã provavelmente vem tarifa. Por hora, vamos comemorar ao menos que o Xandão está se ferrando junto com os demais brasileiros. Em breve, outros ministros devem tomar sanção na orelha. Justo, belo e moral. Lei Magnitsky para ele. Com a tarifa do Trump eu não concordo. Quem vai pagar com isso é o brasileiro. Mas fazer o quê? Às vezes o remédio tem que ser amargo. E a Argentina? Bom, a Argentina não precisa mais ter visto para os Estados Unidos. Viva o Milei, viva a liberdade, carajo. No mais funcionalismo. Ademais, fora os vistos, a Argentina pode ser o primeiro país a conseguir um acordo de zero imposto bilateral com os Estados Unidos. Vou deixar o vídeo que eu fiz ontem sobre o governo Milei, ele está transformando a Argentina e se você quer saber como mudar o Brasil, bom, o Milei ele já deu para você o caminho. O remédio era amargo, mas hoje a Argentina está mais rica, a pobreza caiu a níveis inferiores a 2018, vale lembrar que o Milei assumiu no início de 2024, foram mais de 1.700.000 crianças que saíram da fome, da miséria e da linha da pobreza. Então vou deixar aqui no card, deixa seu like, comenta aí o que você quer ver no canal e por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.